Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Delas, o nosso podcast aqui do Diário Delas. E hoje eu quero falar com vocês de um tema muito importante. Beleza não tem molde. Sabia disso? Hoje, nos tempos atuais, em cada vez mais as faces elas estão muito parecidas, né? Como cuidar da aparência, fortalecer a autoestima e buscar a nossa melhor versão sem perder aquilo que nos torna únicas. Você já percebeu como aos poucos as faces estão ficando cada vez mais parecidas? O mesmo formato de boca, o mesmo contorno, o mesmo nariz, a mesma sobrancelha, o mesmo padrão de beleza sendo repetido nas redes sociais. E talvez a pergunta que a gente precise fazer seja: em que momento cuidar da nossa aparência deixou de ser sobre nós e começou a ser sobre caber dentro de um padrão de estética? Não existe nada errado em querer cuidar, em querer se cuidar, em fazer um procedimento ou mudar algo que realmente incomode você. O autocuidado também pode ser autoestima, mas o problema ele começa quando uma mulher passa a acreditar que ela precisa mudar o próprio rosto para se sentir bonita, aceita e para se sentir suficiente. Porque beleza, ela não deveria significar todo mundo parecer igual. Cada mulher carrega características que fazem parte da sua identidade, da sua história e daquilo que a torna única. E quando falamos em transforme-se com elas, que já vocês vão entender o que é isso, é justamente essa transformação que nós queremos defender. Não é transformar uma mulher para que ela caiba em um padrão. É ajudá-la a se olhar novamente, a se cuidar, a reconhecer seu valor e se ela escolher mudar alguma coisa nela, na aparência dela, que essa mudança valorize quem ela é, em vez de apagar a sua essência. Hoje a nossa convidada é Arielle Teixeira. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, fundadora da Harmony e escritora. Sua trajetória na estética despertou um olhar que vai muito além dos procedimentos. Para ela, a autoestima também envolve identidade, posicionamento e a forma como a mulher se reconhece. Em seu trabalho e em sua escrita, ela busca promover transformações que unam beleza, confiança e propósito, incentivando mulheres a se enxergarem para além do espelho. E a Arielle, com o Instituto Harmony, ela fará parte do Transforme-se com Elas, e já vocês vão entender o que é isso. Para uma conversa necessária sobre harmonização facial, autoestima, autocuidado e os limites entre realçar a nossa beleza e tentar reproduzir a beleza de uma outra pessoa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite de coração. É um tema que eu amo falar e eu acho super necessário nos dias de hoje, né? A Ari é amiga minha, doutora que cuida de mim, tá? E é uma escritora maravilhosa, tá? Tem um livro maravilhoso chamado Virtudes. E eu quero depois que ela fale um pouquinho, porque a beleza tá além do padrão estético, né? Tá muito além do espelho. É verdade. Em um tempo, né, Rê, que a gente fala muito sobre padronização. Quando a gente para pensar nisso, a gente vê lá de trás, né? Quando entrou essa padronização de corpo e tal, e depois entrou com tudo essa parte da padronização do rosto mesmo. Então, as pessoas, elas realmente querem ser iguais. E assim, eu não vejo problema nenhum em você ter uma pessoa que você admira, você ter uma referência, né? É saudável, né? Mas a partir do momento que você quer ficar igual, você já deixa de se olhar. E você está olhando mais para o outro do que para você. E aí é onde entra o grande problema, né? E aí que entra o tratamento adequado. Sem um padrão, mas respeitando aquela beleza única. É isso que a gente quer falar muito no Transforme-se com Elas. O que é Transforme-se com Elas? Vocês que estão se perguntando, mas o que é isso? Nesse mês do aniversário do Diário Delas, nós queremos presentear uma mulher. Essa mulher ela vai ser selecionada, tá? Ela vai passar por um processo seletivo para que ela esteja dentro de um padrão, para trazer uma transformação para ela. Mas transformar não é fazer ela virar uma pessoa nova, é realçar aquilo que ela tem de melhor, potencializar, porque muitas mulheres acabam se deixando, pelo excesso de trabalho, pelo excesso das demandas que nós temos. Muitas mulheres cuidam de tudo e todos esquecem de se cuidar. E nós temos um grupo maravilhoso de mulheres que vão transformar a sua melhor
melhor versão. É trazer a essência da sua beleza para fora. Vai ter uma transformação com uma harmonização facial, vai ter um sorriso transformado, vai ter um dia de diva com maquiagem, cabelo, um ensaio fotográfico, uma transformação do estilo para que ela possa entender qual é o melhor estilo para ela, com a Marcela Vidigal, com a Dani Cassiano, com a doutora Catiúcia do Instituto Oromodel. É tanta gente, e um ensaio fotográfico maravilhoso, um bronze, vai ganhar um dia de rainha e um processo aí para ela trazer o que ela tem de melhor. Então, transforme-se com elas, não é fazer você ficar dentro de um padrão, mas é trazer a sua melhor versão de você mesmo. Não é assim, né, Ari? Como é que é? Com certeza, é assim mesmo. E assim, não adianta, né? É muito legal a gente trazer esse assunto, porque o paciente, no caso, a mulher, ela precisa se conscientizar de que não adianta a gente querer buscar a melhor versão dela se ela não se enxerga dessa maneira, né? Então, é um trabalho, eu acredito, de todos os profissionais que trabalham com saúde, com estética, de conscientização, né? Porque a estética é uma bênção, é maravilhosa, né? Dá pra gente melhorar alguns traços, destacar o que você tem de mais bonito, mas a gente não pode te transformar numa outra pessoa. Então, dentro do consultório, né, tem 9 anos que eu só trabalho com harmonização facial e foi ali mesmo que eu desenvolvi esse livro, através da escuta das mulheres. Porque nós, que somos mulheres principalmente, 95% do meu público é mulher, a gente quer esconder, às vezes, na estética, uma ferida que não está ali. Uma Sim. ferida que está mais dentro, mais profunda. Então, nós, né, que trabalhamos com isso, que também padronizou demais, e aí hoje qualquer profissional faz certas coisas, mas eu acredito que faz parte do nosso propósito, da nossa profissão, levar essa conscientização para a mulher, né, de que não é o procedimento que vai fazer ela ficar mais bonita. O procedimento vai valorizar o que ela já tem de mais bonito. Tem, né? Exatamente. Hoje, Ari, é muito comum mulheres buscando o mesmo procedimento e características muito parecidas. Você percebe que essa padronização também está dentro do consultório? Com certeza. Tem muito isso. Eu já atendi paciente chegar assim com 3 bocas e falar, eu quero essa boca aqui. Ou então, eu quero esse rosto aqui. E aí vai da gente, né, explicar que nem sempre o que você vê de bonito no outro vai ficar bonito em você. Né? E às vezes você pode fazer igual. formato de boca completamente diferente, anatomicamente, rosto, né? Tem tudo. Então, assim, um bocão vai ficar bonito para quem combina com bocão, né? Mas não necessariamente para todo mundo. Toxina, até alguns tratamentos específicos que a gente vai trabalhar muito no Transforme-se com Elas, inclusive. Eu estou muito feliz de participar desse programa e se você está assistindo a gente, não perde, porque vai ser incrível, eu tenho certeza. As profissionais que eu vi que já estão aqui no cronograma, nossa, são maravilhosas, assim, eu gosto de todas. E tudo isso é para transformar você na sua melhor versão, não dentro de um padrão, não dentro de um formato, não dentro de tornar você uma pessoa que você não é. A gente só quer presentear uma mulher que está cansada, que se abandonou por muito tempo e que dizer para ela que é possível, sim, você se tornar a sua melhor versão de você mesma. Basta você olhar para dentro e não é chegar com o modelo e falar assim, eu quero ficar assim. Não. Você vai ficar igual você, porém muito melhor, muito mais nova, muito mais transformada. Saudável, feliz, né? Porque isso irradia, né? Quando a gente está bem por dentro, isso irradia para a parte de fora. E eu acho muito legal isso, porque nós, mulheres que temos essa consciência, faz parte de nós despertar outras, né? Para a gente levar, assim, e assim como outras vão despertar outras, e aí vira uma grande corrente. Então, eu acredito que a estética funcione dessa forma. A estética é uma bênção vista assim, né? Para você melhorar os seus traços, para você envelhecer bem, para você estar mais bonita, para você se olhar no espelho, para você sem maquiagem, se olhar no espelho e falar, nossa, minha pele tá boa, nossa, meu rosto tá bonito, e se sentir bem com aquilo, né? Não para o outro, mas para você mesmo. Né? Isso é muito legal, porque a gente vê muito na rede social, às vezes médicos, né, profissionais da área de saúde colocam a pessoa da genética e a pessoa transformada pela estética. E a estética não precisa ser taxada como vaidade, como exagero, como algo supérfluo. Ela tem que ser tratada como um benefício para você. A gente pode, sim, melhorar, sem estar dentro de um padrão, sem estar dentro de uma imposição. Eu quero ficar igual àquela influenciadora. Eu quero ficar igual àquela artista. Não, é você respeitar a sua pele com mais
visto a sua boca com mais colágeno, a sua pele mais hidratada e não dentro de um formato que não é seu, né? Com certeza. E eu acho que isso é legal também, porque as pessoas elas se dividem muito assim, que ou acham que a estética é uma vaidade ou acham que não vale a pena. E não é isso. A estética é ótima, vista do jeito certo. Né? Vista para destacar o que você tem, para fazer você envelhecer bem, para você, né, melhorar alguma coisa, porque tem pacientes, a gente fala muito da estética no sentido de beleza, mas a estética também é funcional, né? Muito. Então, às vezes você tem uma cicatriz, às vezes você tem alguma coisa que a estética ela é uma bênção para corrigir isso que você não poderia de outra forma. Para tratar também muitas Exatamente, coisas, com né? certeza. Uma gengiva, às vezes, o Botox ele consegue trabalhar baixar ali o sorriso. Exatamente. Então, não às é... vezes o paciente tem uma fenda palatina, que é Sim. aquela boca aberta. E aí, com preenchimento labial, você consegue, né, harmonizar aquela área. Então, a estética ela também é funcional, embora isso seja menos abordado, né? Gente, não tem problema nenhum em você se realizar. Eu mesma falo sempre, eu não tinha boca. Eu tinha um sonho de passar batom vermelho. Só que eu não conseguia, porque minha boca era tão pequena, quando eu encostava o batom já borrava. Aí eu falei assim, gente, por que não? Hoje eu faço preenchimento labial e eu tenho um contorno que hoje eu consigo passar. E eu fiquei tão feliz o dia que eu consegui passar um batom vermelho. Eu fiquei os primeiros meses só passando batom vermelho. Acho que tudo que eu queria passar de batom vermelho na vida eu não conseguia, eu passava. Não tinha nada a ver, eu estava de batomzão vermelho. Acho que agora a gente já precisa ver ela de batom vermelho, porque eu fiquei curiosa. Porque era o meu sonho passar. E por que não? Por que não? Isso não tem que ser encarado como supérfluo. Não, tem que claro ser que não. encarado como a sua realização pessoal, Sim, como o seu com sonho certeza. realizado, né? Tô vendo, olha que boca linda, gente. Propaganda é uma do Olha meu lá, fascínio, olha né? que boca linda. Eu tô aqui e falei assim, gente, eu acho que tô precisando colocar mais. Ó, tá vendo? Mas isso é muito legal que você falou, Rê, porque realização pessoal não tem problema nenhum. Não tem problema não é, nenhum. É zero vaidade isso, é uma coisa que você merece. Você trabalha, você corre atrás, você merece. Mas você não precisa estar pautado de que só por você ter aquela boca que você é alguém. É Sim. isso, né? É esse o ponto, assim, da virada que eu vejo a conscientização. Porque hoje, a Renata, né? Nós temos aqui, vou falar dela porque está na minha frente, mas uma mulher muito bem-sucedida, e eu não digo financeiramente, bem-sucedida na vida mesmo, com os filhos criados, formados, personalidade própria, né? Maravilhosa. Então, qualquer procedimento que você faça é para te embelezar ainda mais. Sim. E mas é pra você você sabe que a sua identidade não está nisso. Não. E é muito importante você buscar para você. Exato. O que te faz feliz, né? Essa pergunta aqui, ela fala muito sobre isso. Como saber quando a vontade de fazer um procedimento nasce de uma escolha saudável e quando ela está vindo de uma insatisfação alimentada pela comparação? Não é ter a boca da outra, é ter a boca que você se sente realizada. Isso a gente vê no consultório, né? Eu sempre, quando o paciente ele chega, a gente faz uma avaliação completa, uma avaliação sistêmica para entender, porque não necessariamente, às vezes ele se incomoda com bigode chinês, mas aí se a gente preencher, vai ficar com um aspecto de fofão. Então, a gente tem que sustentar aqui em cima. E essas coisas a gente passa para o paciente antes da realização de qualquer procedimento, até para a gente, né, alinhar a expectativa com a realidade. Então, quando o paciente ele chega e fala, olha, eu me incomodo com isso aqui, meu rosto está caindo, estou me sentindo derretida, a gente já sabe que isso está vindo de uma queixa dele. Sim. Né? Ele está falando. Agora fala, não, porque eu já recebi muitos pacientes, mulheres, que falaram assim, não, porque o meu marido fez isso, porque o meu marido falou, porque eu vi a boca de fulano, porque eu vi a boca de ciclano. E aí a gente vê que não necessariamente é uma queixa dela. É uma queixa, assim, externa, que ela está colocando porque ela acha que ela vai melhorar com aquilo. Sim. E, na verdade, não vai. Talvez ela até piore, né? Porque ela vai fazer o que ela acreditava e aí vai se frustrar cada vez mais. Então, é importante a gente ter essa conversa antes com o paciente, né? De entender mesmo. Eu acho que o feeling do profissional da saúde está ali mesmo, Exato. né? Em você saber Individualização, né? abstrair exatamente o que, de fato, o paciente quer e o que ele precisa. Isso é muito importante, porque também existem muitos exageros, né, Ari? É muito comum a gente, pelo menos a gente olha a internet, a gente olha a rede social,
todo mundo está com a face muito parecida, mesmo formato. Só que hoje também eu vejo que está tendo uma desaceleração disso, uma conscientização. Vamos falar até o caso da Graciane, que tinha um rosto hiper exagerado, né? E ela está começando a tirar muitos procedimentos e está trazendo uma feminilidade que antes não tinha. Sim. Isso também é muito comum, esses exageros. Como estão hoje em dia? Muito comum. E o que a gente acha que é muito comum, a gente não pode achar que é normal. Né? Nem sempre o que é comum é normal. Então, eu, quando comecei na estética lá atrás, até os cursos que a gente fazia, os congressos que a gente ia, eles traziam para nós a quantidade, né? Uma quantidade muito grande de preenchimento, uma quantidade muito grande de procedimentos. E hoje em dia você vê essa mudança de fato acontecer quando a gente vai em congressos, em cursos, e a gente vê que eles estão focados mais em tratamento de pele, em você envelhecer bem, em você fazer aquilo que está de acordo, não é necessariamente quantidade que vai trazer o resultado que você espera, é a sustentação em pontos certos. Sim. Então, a gente está vendo, de fato, isso mudou muito uma desaceleração. E eu fiquei muito feliz com isso, viu, Rê? Porque eu acho que quanto mais essa desaceleração acontece, a pessoa ela começa a sair desses padrões. Então, sim, assim, se hoje... Né, antigamente tinha muito mandíbula marcada, então é assim, assim, assado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa já sabe que nela ficou bom, mas nela não. Então, como vai ficar em mim? E essa pergunta, né, esse confronto que causa entre essa comparação dos outros, eu acho que traz uma resposta benéfica para nós, sabe? Sim, e é envelhecer, gente, com qualidade, é comum, né? Ainda mais nós mulheres que temos tantas coisas para fazer, e muito também eu vejo que as mulheres que são muito sobrecarregadas, que trabalham demais, o excesso de cortisol faz a pele parecer ainda mais envelhecida. Exatamente, tem todos esses componentes, né, de pele. Então, é legal você fazer um tratamento sistêmico, você fazer um acompanhamento com endócrino, porque às vezes você vai fazer um procedimento estético e ele não vai trazer o resultado que você esperava. Porque e o problema não é no produto, a sua mas fisiologia exatamente, não tá é por dentro. Receber, né? É por dentro que você precisa às vezes sinalizar suas células, né? Porque as células envelhecem também. Sim. Então, eu falo que o ideal, né, da harmonização facial é você estar bem na sua melhor versão. Se você tem 20 anos, você tem que estar assim na sua melhor versão com 20 anos, você não tem que parecer 30. Você vai chegar nos 30. E quando você chegar, talvez você vai querer voltar. Então, é melhor curtir cada etapa, né, de acordo com o que você está passando mesmo no momento. Eu acredito nisso. Isso é muito importante, porque a gente pode envelhecer com qualidade, você pode envelhecer e deve, cuidando da sua pele, se preparando. Às vezes a gente acha assim, mas Botox. Botox é só para quando eu tiver mais velha. Tá errado isso, tá, né? Tá errado, gente, tá errado. O Botox, a gente começa a aplicação dele a partir dos 23 anos. E tem pacientes que, depois de uma avaliação, né, a gente pode começar até antes, porque funciona de forma preventiva. Então, se você nunca fez nada, né, você vai começar a ver pessoas com aquelas linhas já marcadas, que se tornam um vinco na pele. De falar com muita expressão. Exato, porque, né, o Botox ele diminui marcando a contração do músculo, né? Mas se você não aplica nada, você vai ficar ali para sempre. E aí, se você começar lá com 60, 70 anos, talvez é um vinco que você não vai conseguir desfazer. Tarde demais, exato. Às vezes, né? Então, assim, todo o tratamento preventivo é aquilo, né? Remédio, como é que fala? Tem prevenção é o melhor remédio. É isso aí, prevenção é o melhor remédio. Então, eu falo que quanto antes você começa, menos até você gasta. Porque você faz o que está de acordo com o que você precisa fazer naquele momento. E é lógico que uma pessoa mais jovem vai gastar financeiramente menos do que uma pessoa que precisa de mais cuidados. Né? Maior volume, mais tratamentos, mais estéticas, né, para aquele caso ali. E que idade que a pessoa precisa começar a trabalhar com colágeno? Porque a gente perde a partir de que idade e em que idade que deveria começar já esse tratamento? A partir dos 23, 25 anos, assim, a gente começa a perder muito colágeno. Então, a gente começa um processo de envelhecimento e, conforme vai passando o tempo, parece que a gente é uma vela derretendo, né? Eu tenho certeza que você já se olhou no espelho, você que está nos assistindo, e pensou, meu Deus, estou toda derretida. E a nossa vontade é pegar e esticar tudo para cima, né? É isso. Então, a gente, a partir dos 23,
25 anos que a gente começa essa perda, né? Que começa, de fato, o processo do envelhecimento. Embora, para a gente iniciar tratamentos estéticos, eu já peguei paciente de 16 anos, 17 anos, Uau. que às vezes quer fazer um narizinho, sabe? Sim. Tem uma paciente que eu atendi recentemente, que eu achei muito interessante o caso dela, inclusive. É uma paciente jovem, então ela tem 17 anos, e aí quando é assim, a gente precisa até da autorização dos pais e tal. E ela falou que ela já tinha trocado de escola 2 vezes por sofrer bullying por conta do nariz. Então, assim, o narizinho dela, né, tem esse ossinho um pouquinho avantajado e aí é um pouquinho caído. Então, isso a gente consegue melhorar em uma sessão de ácido hialurônico ali. A gente consegue fazer um preenchimento pontual só nessa região. Ela não precisa de mais nada. Imagina, colágeno tá ali, ó, bombando. Sim. Então, mas olha que legal, né? Que funcional que foi. Eu lembro que quando eu realizei esse procedimento nela, ela chorou, super se emocionou depois, porque ela falou, agora ninguém mais vai me chamar de nariguda. Então, você vê que algumas crenças que a gente tem também, Exato. a estética ela pode vir para resolver, né, quando bem aplicada. Então, essa padronização e as pessoas sempre acharem, mas é porque estética é muito exagerado. Não, gente. Não é muito exagerado, não é para ser muito exagerado. A estética é para ser assim como qualquer outra coisa, né? Para trazer os benefícios que você precisa, consertar aquilo que pode ser melhorado também. Pode corrigir muitas coisas. Muitas coisas. Pessoa, não só, eu quero frisar isso, não é uma questão, gente, de estética, vaidade, supérfluo, é uma questão muito pessoal. O estético é quando você vai buscar, e superficial é quando você vai buscar aquela afirmação buscando um padrão. Agora, quando você vai para buscar a sua realização pessoal por você e por mais ninguém, né? Porque estão impondo padrões sobre você. Neste caso, é um caso de reparação. Né? Tem muitas faces que são desproporcionais, que nasceram assim. Gente, a autoestima é maravilha. Para que vai ficar sofrendo? Pois é, né? com Porque certeza. a pessoa tem um queixo muito retraído e muda completamente o formato do rosto, o perfil. E a pessoa não se sente bem, ela foge de fotos, ela foge. Tem muitas pessoas que fogem até das questões sociais por não se sentir bem. Tem paciente que às vezes não tira foto de perfil. Não, doutora, eu não tiro foto de perfil porque meu queixo é muito para trás. Não, doutora, eu não sorrio porque o meu dente é assim, assim, assado. Então, assim, eu acredito que quando as pessoas elas pensam na estética como uma coisa supérflua, elas têm que pensar também da parte do exagero. Sim. O exagero, sim, é supérfluo. Sim, né? Isso é muito importante a gente falar sobre exageros. E a gente precisa frisar, assim, o exagero sim é supérfluo, você não precisa daquilo, aquilo não vai trazer sua identidade, aquilo não vai trazer nada, só vai trazer uma padronização, isso sim é supérfluo. Agora, você se sentir bem e você destacar o que você tem de mais bonito, isso não é supérfluo, está longe de ser. Isso, na verdade, é autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você sabe o que você pode melhorar, você sabe que a sua identidade não está pautada em algum procedimento ou em alguma área do seu rosto, não é porque você tem queixo ou não tem queixo que você é uma mulher assim ou assado. Mas você pode ser uma mulher maravilhosa, com a identidade firmada, bonita, do jeito que você se sinta bem. E, às vezes, pouca coisa já faz uma diferença. Muito Você está falando de queixo, eu estou lembrando do Vini Júnior. Vamos falar dele, falar né? do Vini Júnior? Vamos falar do Vini Júnior? Vamos falar do casal? Vamos falar do casal? Então, eu fiquei olhando, você falando, eu fiquei lembrando, assim, gente, como um queixo fez uma diferença no Vini Júnior, né? Pois é, você vê, né? Uma face masculina, mas trouxe para ele uma virilidade, Muita uma masculinidade, diferença. né? O dente que era tão aparente, agora parece que, mas o dente diminuiu, ele mudou o dente, não. Ele aumentou outra área que trouxe realce trouxe aquela essa outra harmonia, né? A harmonia que tá. O nome já fala, gente, harmonização. Não é desarmonização. Não é desarmonização e nem excesso de um produto, padrão, de um produto. Então, é você trazer esse equilíbrio. Eu estou pensando, você está falando, estou pensando, sim, cara, olha o Vini Júnior, a diferença que fez. Pouca coisa, ou não sei, pouca coisa que eu digo assim, não de volume, mas alguma intervenção que fez ali, dele, não né? tirou a identidade, mas realçou. Olha, desculpa, eu nem achava ele assim, posso falar não. Corta! Então. Porém, eu achei que depois que, assim, gente,
algo ficou diferente que tá... A gente ele ficou começa mais a enxergar com outros olhos, com outros olhos. Mudou algo que foi pontual ali Eu pra achei mim. a harmonização dele super bem feita. Eu também. Achei que ficou linda. Diferentemente de outras pessoas que a gente vê, outros artistas que a gente acha que é um exagero, não precisava. Algumas pessoas até eram bonitas e agora fica feio, né? Sim. Mas no caso dele, eu achei lindo. Achei que ficou Eu ótimo. achei que foi... Eu falei assim, gente... A hora que eu vi a foto, eu falei assim, gente, olha o Vini Júnior. Achava ele feio. Falei assim, eu nossa, também achava não é ele agora feio. que ele parece que Você tá um pouquinho mais bonitinho. Ele tá, até que ele tá bonitinho, sim. Até que ele tá bonitinho, sim. Será que a Virgínia enxergou uma coisa que a gente não via? Ela já era... Acho que ela já conseguia fazer uma harmonização Será? nele. Porque a gente é assim, a gente que trabalha com isso, a gente vê a pessoa Já na vê a rua, pessoa transformada, parece que é um né? computador na nossa cabeça. E fica assim, tudo. Já vê tudo pronto. Tudo já enxerga um terreno baldio, um castelo construído ali. Exatamente. Os pacientes até falam, doutora, mas eu nem pensava que ia ficar bom assim. Mas é o olho, né? Nosso olho é treinado, não adianta. A gente que mexe com isso, tem o olho treinado. E tem como, gente, tem como sim se sentir melhor. Se você tem algum ponto em você que você se sente desvalorizada, não desvalorizada diante de um padrão, desvalorizada olhando para si. Isso me incomoda. Eu acho que eu não tenho queixo. Eu acho que eu não tenho... o meu nariz, ele está sobressaindo, está me incomodando. Se você se sente mal... Se tem algo que te incomoda, a estética está aí. O avanço da tecnologia está aí para te fazer feliz. Não porque você quer ficar com o nariz da Virgínia, com a boca da Angelina Jolie. Não, tem que ser você. A minha boca me incomodava muito. O sonho da minha vida era passar um batom vermelho. E eu não conseguia, porque não tinha como. Meu lábio era tão fino, tão pequeno. Quando eu encostava o batom, já borrava tudo, porque não dava. Nem eu virava o batom, colocava ele ao contrário, mas mesmo assim. Hoje eu tenho uma boca que eu consigo realizar e passar. Quando eu quero passar um batom vermelho, eu passo o batom vermelho. E isso não é supérfluo, isso não ai, que desnecessário, que fútil. Não, é uma realização pessoal. Sim. Então, você tem que procurar... Eu estou frisando muito essa questão do padrão, do exagero. O exagero está quando você chega com uma foto e fala, quero ser ela. Sendo que você não tem nada a ver com ela, você é você. O exagero está aí. Você vai ter que colocar excesso de produto para se transformar numa pessoa que você não nasceu para ser. Mas quando você pega assim, eu quero a minha boca com contorno, eu quero a minha boca com volume que eu possa passar um batom, perfeito, é seu sonho, corre atrás. O meu olho não abre o suficiente, não sei. Minha sobrancelha é caída. Minha sobrancelha é caída, ou me às faz vezes ficar com olhar triste. Quando eu tiro foto de perfil, eu me acho feia. Faz uma avaliação e aí você vai ver ali o que pode se enquadrar para destacar o que você já tem, sabe? Eu acho isso muito interessante. Isso é muito importante. Então, existe alguma característica que uma paciente chega querendo corrigir, mas que vocês olham e percebem, não, isso não é um defeito, é uma característica dela, porque aí a gente perde a identidade e passa a ir para o exagero. É se transformar em algo que você não nasceu para ser. Sim, tem, com certeza. Tem pacientes que chegam, às vezes, né, que hoje em dia a gente tem o excesso de informação, né? A gente tem muito acesso à informação, coisa que não tinha antigamente. Então, às vezes, o paciente ele estuda em casa o caso dele. E ele chega... Hoje já chega com a inteligência artificial, a pessoa já tira foto e fala, eu quero fazer isso. Tirei uma foto no chat Olha e ele falou só. que eu tenho que fazer isso. Como assim, né? Aí eu Depende falo, do ângulo da foto, depende da iluminação da foto. A pessoa está ali te avaliando, estudando o seu caso exclusivamente. Exato. E isso é muito importante também, fazer uma avaliação individualizada, porque não é receita de bolo. Exato. Né? Eu vou ver o que vai ficar melhor no rosto da Renata, assim como eu vou ver o que vai ficar melhor no meu. E assim a gente vai indo. Né? Porque, às vezes, o que te incomoda não é o que vai trazer o resultado. Como eu dei o exemplo do bigode chinês, né? Muita gente se incomoda com o bigode chinês, porque marca mesmo, né, no processo de envelhecimento, os coxinhos de gordura eles vão se afrouxando e vai pesando aqui. Então, já chega, eu quero preencher bigode chinês. Mas se eu preencher o seu bigode chinês, às vezes, você vai ficar com um aspecto de fofão. Então, eu preciso sustentar aqui para melhorar aqui. Exato. E aí, eu não vou fazer o que você falou que eu chegaria fazendo. Então, assim, confie no profissional que você escolhe. Né? Eu sempre falo que, quando o paciente senta na minha cadeira, eu falo que é bonito para você, pode não ser para mim.
Renata já passou por isso. Assim, então, é importante que você busque um profissional que esteja dentro da sua linha de raciocínio. Sim. Eu, Arielle, trabalho numa linha natural. Então, eu vou destacar os seus traços. Eu quero que uma pessoa te olhe e fale, Renata, você está bonita, hein? Mas ninguém sabe o que você fez. O que fez de verdade. Porque é diferente né? chegar e falar, nossa, colocou boca, né? Nossa, esse nariz. Tá exagerada, hein? Acho feio, não gosto, assim, sabe? Eu acho que um trabalho bem feito é um trabalho que te valoriza, sabe? Não valoriza o trabalho, valoriza quem você é. E hoje isso é possível. É possível envelhecer com qualidade, é possível envelhecer na sua melhor versão, né? Porque não é porque você trabalha demais, tá? Excessos demais que você vai. A pele grita, o corpo grita, tudo grita. O que você tem que fazer? Corre atrás de um contexto. Se encontre primeiro, não coloque dentro de um padrão estético a sua felicidade, porque isso vai te frustrar. Não é sobre isso, é sobre você se amar em primeiro lugar, mas use a estética a seu favor. Você pode realçar. E acredita, gente, hoje em dia a área de saúde está passando por esse problema. Porque hoje todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um assistente virtual. É um secretário? É um secretário. Só que esse assistente virtual, gente, ele não é a pessoa indicada para te orientar. As pessoas já chegam nos consultórios com a receita do remédio, já chegam no consultório com a receita do que querem fazer. Totalmente. Só que é muito importante, isso que a Arielle falou, da questão da face, tá com bigode chinês, muitas vezes não é preencher. Muitas vezes é tratar ao redor para que aquele problema ali não se destaque e trazer uma qualidade de colágeno, trazer uma qualidade de regeneração daquela pele, para que a pele seja hidratada. Porque, por exemplo, às vezes, né, você coloca uma foto lá nesses assistentes e aí eles falam, não, mas tem que sustentar aqui, tem que preencher aqui e tal. Aí eu te olhando pessoalmente, né, nós estamos exemplificando um caso aqui, eu te olhando pessoalmente, eu vou ver que, assim, se eu só preencher, a sua pele, ela não tá boa para sustentar. Exato. Então, vai cair, aí você vai ficar frustrado com o resultado, vai gastar dinheiro à toa. Então, assim, você precisa confiar no profissional que você escolheu, né? E ouvir, de fato. Não tem problema nenhum se ouvir outras opiniões, chegar, né, com algumas dúvidas. Eu acho muito saudável, inclusive. Mas você precisa escutar. Né? A gente hoje, nessa era de geração Z, de muito acesso à informação, a gente já parece que a gente já tem tudo na cabeça. Já sabe tudo, né? Já sabe tudo. Todo mundo é o profissional que quer ser. Exato. Então, isso não é verdade, né? A gente tem que cuidar. E eu falo que rosto, a face é uma coisa muito complicada, porque no corpo você faz um procedimento estético, deu errado, você tampa, ninguém vê. É grande, né? Então ninguém fica sabendo. Você coloca agora uma roupa o rosto aqui, é muito pequenininho. Agora muito o rosto é o cartão área. de visita, gente, né? Na pandemia a gente ainda usava máscara, dava para dar uma disfarçada, mas agora já não dá, né? Então, você tem que realmente validar, né? Validar o que você deseja, validar quem você é. Eu acho que o melhor momento de uma pessoa fazer uma harmonização facial é quando ela sabe quem ela é. Exatamente. Sabe, Rê? É quando ela já descobriu assim, a identidade dela, já descobriu o que ela gosta, o que ela não gosta, já descobriu que o cansaço dela vem disso ou vem daquilo. E aí você consegue tratar, né, num contexto. Porque aí a harmonização ela entra no lugar que ela deve entrar, que é de tratamento. Sim. Né? Que é para realçar, para destacar, para melhorar. Não de resolução dos problemas da vida, porque eles não se resolvem assim. E existe, Audrey, você está sempre trabalhando com mulheres que estão, muitas vezes, com baixa autoestima, com problema no relacionamento, não se sentindo seguras. Como entender quando essa mulher está procurando se adequar a um padrão que não é dela e quando ela realmente está ali gritando por socorro? Gente, isso é muito comum. E eu falo que eu já peguei assim algumas pacientes e falei para ela, olha, eu não vou fazer procedimento nenhum em você. Você pega esse dinheiro e você vai investir num bom psicólogo. Ou você vai investir num bom psiquiatra, porque aqui você não vai ter o resultado que você quer. Então, eu acho isso muito peculiar do profissional, sabe? E se eu pudesse dar uma dica assim, para todos os profissionais da saúde, principalmente que estão começando, né? Porque, às vezes, quando a gente está no início da carreira, a gente visa muito o sucesso financeiro e tal. Mas, assim, é seu nome, né? Então, se você está ali, é porque você tem um propósito para realizar naquela função. Então, faça isso com amor, com responsabilidade, né? Porque
é importante que você leve, até assim, juridicamente, a gente falando, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum processo jurídico, mas juridicamente, a maior queixa que a gente tem nos tribunais são de pacientes processando profissionais porque eles não corresponderam à expectativa. Então, assim, onde está essa expectativa? Por que não foi alinhado à expectativa? Né? Então, isso é uma coisa que protege você, paciente, protege você, profissional, de, às vezes, cair no erro de pensar só em lucro, 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 ou resultado, 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 e não olhar para o paciente de uma forma sistêmica. Né? A gente precisa pedir. Às vezes, o paciente... Ele relata que está com anemia, que está com isso, que está com aquilo, que está saindo de um puerpério. Eu saí de um puerpério, minha filha tem 5 anos, e eu passei por uma crise muito grande, assim, e foi aonde, assim, aflorou ainda mais esse meu lado, onde me deu essa vontade de escrever e tal, porque eu passei por uma crise onde eu não me encontrava. Imagina, eu trabalho com estética há 9 anos, minha filha tem 5, então a gente está falando de 5 anos atrás, né? Assim que eu tive ela, eu perdi todos os cabelinhos da minha sobrancelha, gente. Estresse. Todos. Puerpério, estresse, eu era só mulher, virei mãe. Então, assim, isso me afetou de uma forma que eu senti na pele, o que eu falo para os pacientes. Então, assim, sim, a gente falar do que a gente vive é muito melhor, é diferente, né? Sim. A gente fala realmente com autoridade naquilo, além da autoridade técnica, a autoridade emocional também. Então, eu recebo, depois disso, eu falo que Deus, ele é maravilhoso, né? Porque a gente passa pelas situações para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, depois que eu passei por isso, eu recebo muitas mulheres vindas de puerpério, onde você não se reconhece mais, né? Onde você muda seu corpo, tem uma vida que depende de você e que até então não tinha, e aí você não sabe mais o que é, e você é esposa, você é mãe, você é tudo. E você não sobra tempo para você. Exatamente, você esquece de ser mulher. Então, é muito importante o profissional ter essa responsabilidade, sabe? De saber, né? Com quem você está lidando e lembrar que, se você for num cardiologista, se você for num pneumologista, ou ir num dentista, num bucomaxilo, ele não vai olhar para você de forma sistêmica? Vai. Por que o profissional da estética não? Sim, é muito necessário, né? E a saúde mental hoje é uma coisa que está muito em alta, né? E está ligada diretamente aos padrões, porque a saúde mental, ela aflora, né, depressão, ansiedade, quando você se perde. E como você se perde? Quando você se compara demais. E quando você se compara demais? Através da padronização, né? E a estética tem que entrar nesse ponto, no ponto do equilíbrio de você com você mesma. Não é para você se tornar numa outra pessoa, é para você se tornar a sua melhor versão. É trabalhar seus pontos estratégicos, aonde você precisa de um cuidado a mais, aonde você precisa de uma intervenção ali, mas trazendo equilíbrio. Mas é de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós temos esse lema lá no Harmony, beleza de dentro para fora. É de dentro para fora, porque primeiro você se resgata, muitas vezes não é sobre a sua aparência, muitas vezes é como você se sente. Nesses casos aí é que entra o exagero, né? A mulher não está bem com ela e ela nunca fica satisfeita com o volume da boca. Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, porque ela acha que aquele volume da boca vai resolver um problema interno dela, exato, que não vai ser resolvido. Né? Às vezes a mulher começa a usar da estética e do excesso do cuidado com a beleza algo que não é externo, mas que é interno, que ela precisa primeiro se descobrir, que ela primeiro precisa se valorizar, olhar para o espelho e falar assim, eu nunca vou ser a Gisele Bündchen, mas eu sou linda do jeito que Deus me fez nascer. Sim, e está tudo bem, a Gisele Bündchen é a Gisele Bündchen, a Sabrina Sato é a Sabrina Sato, a Renata é a Renata, a Arielle é a Arielle. Cada uma é única. E você pode ser linda do seu jeito, sem precisar se tornar a outra. Né? Isso é muito importante. E ter essa sensibilidade, gente, essa humanidade em trazer essa beleza de dentro para fora e não de fora para dentro, não se transformar em algo, mas ser a sua melhor versão. Isso é muito importante. E, principalmente, o profissional ele tem que ter essa sensibilidade de olhar e falar, peraí, calma. Muitas vezes é necessário, às vezes, rejeitar uma paciente,
lindo que você falou. Falou assim, não, peraí, não vou ser eu que vou resolver. Não, Primeiro... eu já dei um não para uma amiga minha. Ela falou, não, quero isso, quero isso. E assim, eu como amiga dela, sabia o que ela estava passando. E eu falei assim, olha só. Para, respira. Para, sabe? Não é aqui que você vai buscar, não é aqui sua resposta. E como eu falei, né, anteriormente, do distúrbio que eu tive, né, depressão, ansiedade, depois do puerpério, eu vi ali, gente, na prática, sabe? Eu perdi tudo. Então, assim, eu tinha todos os procedimentos estéticos disponíveis. Eu fazia, sempre fiz. Mas, assim, não adiantou. O vazio continuava o mesmo. Então, eu tive que olhar para dentro. E, assim, dói. Olhar para dentro dói, né? Porque é legal você apontar no outro, mas quando você aponta aqui, dói. Só que são coisas que a gente precisa curar. Né? São coisas que a gente precisa curar para que a gente consiga viver melhor. E depois que você faz curada, que você faz um procedimento estético, é uma libertação, assim. Você sente uma mulher assim, cara, quem é Sabrina Sato? Quem é Gisele Sou Bündchen? eu me basto. Eu, Arielle, na minha melhor versão. Tá ótimo. É isso. Eu nasci né? para ser eu, não para ser o outro. Então, a identidade, eu vejo que entra muito aí, sabe, Rê? É por isso que eu escrevi mesmo, porque a gente precisa se conhecer. Né? E eu sou cristã e eu acredito que a nossa identidade tem que estar firmada em Cristo. Então, enquanto você não descobre quem você é em Cristo, você não sabe nada de você. E eu gosto muito de dizer que dentro da palavra Deus tem o eu, né? Então, é como se o D e o S eles te abraçassem, assim. Sim. E aí, ou seja, quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. Sim. E quanto mais você conhece a Deus, automaticamente mais você se conhece. E aí, depois disso, antes, eu sempre fiz procedimento estético, nunca tive problema com transtorno de imagem, distorção, nada disso. Mas depois que eu passei esse processo, que eu entrei num autoconhecimento, num relacionamento mais íntimo com Deus ali, eu antes olhava a Sabrina Sato, que para mim é uma grande referência, viu, gente? Eu acho ela lindíssima, inclusive. Eu falava, uau, que mulher, né? Tipo assim, quem que eu sou perto dela? Eu falava isso. Só que depois disso, eu olho e falo, cara, ela é linda. Mas eu sou linda também. Ela é linda, Sabrina Sato, e eu sou linda, Arielle. Padrão. E é assim, ninguém vai ser tão linda quanto eu. Porque a Arielle só tem uma. Exato. E não é sobre o que você é. É o que você tem. É o que você... É o ser. Quem eu sou. É o que você carrega. Qual é a minha jornada? Qual é a minha história? Quem eu sou? Eu não preciso ser o outro para eu ser feliz. Pelo contrário, a pessoa que... E a gente tem aquela história que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. A gente sempre vai achar que a história da outra pessoa... Calma, respira. É igual a gente olhar para o feed de Instagram de alguém, né? E falar que aquilo ali é a vida real. Não é, gente. Não é. Não é mesmo. Sabemos que não. E é tão legal, né? Porque a gente... Quando pequena, a gente ganha uma certidão de nascimento. Então, assim, é única. O seu número é um só. Depois tem o RG. Você tem que passar por todos os processos sozinho. Ou seja, você tem que vencer, né, tudo. Isso já mostra que você é um ser único ali. Por que a gente ainda se perde, né? Mas é porque muitas de nós fomos treinadas para cumprir padrões. Exato. E não é isso, não é sobre isso, é sobre olhar para você, quem eu sou, quem eu nasci para ser, como que eu vou me tornar a minha melhor versão. Eu bato muito nessa tecla porque a minha formação acadêmica, sou nutricionista, e muitas vezes pessoas sentavam no meu consultório e falavam assim, doutora, quantos quilos eu tenho que pesar? Gente, essa pergunta me doía. Eu falava assim, quantos quilos que você era feliz? Porque, às vezes, a gente está acostumado a achar que aquele corpo perfeito, aquela cinturinha fina, aquela silhueta perfeita, às vezes tem uma mulher infeliz ali dentro. E ela sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais, porque ela está buscando um resultado na aparência. Ela está buscando um resultado no fator externo. Onde não tem é os sobre isso também, né? Exato. E não é sobre isso. É sobre quem eu quero ser. Eu posso ser feliz com uma gordurinha aqui, uma estria ali. E está tudo bem. Você não tem que ser perfeita. Não existe perfeito. Não existe perfeito. Existe, sim, você se sentir feliz. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Buscar isso dentro de você. Buscar como que eu posso ser feliz dentro do meu corpo. Não que você vai parar. Mas eu sou feliz dentro do meu corpo, mas... A estética está aqui para falar que ela pode te melhorar. Ela só não pode te transformar naquilo que você não é.
Com certeza, é isso mesmo. E é para isso que a estética serve, né? A estética, gente, eu acho a estética maravilhosa. Imagina, você não tinha boca e você agora tem. E isso traz uma segurança para você mesmo, né? Você se olha no espelho e você se acha bonita. Eu também não tinha queixo. E agora eu coloquei, e agora eu tô me achando, né, gente? E tem Depois que que se eu achar fiz, mesmo. eu ficava tirando foto assim do meu perfil, falava, uau, por que eu não fiz antes e tal. E é muito bom, né, esses atributos que trazem. Mas é muito mais gratificante quando você já sabe que assim é para melhorar você, é a sua melhor versão. Gente, olha, esse tema é um tema que eu gosto muito, porque tem muitas mulheres que estão infelizes e hoje a estética veio para transformar. A gente avalia, eu lembro que eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho 47 anos. Quando eu era mais nova, eu falei assim, gente, as mulheres de quase ótimo. 50. Eu falei assim, gente, era uma velha. Eu não me sinto uma velha, eu me sinto uma garota e está tudo bem e não me importa com a opinião alheia. Quem não gosta, que não olhe. Entendeu? A gente tem que se sentir bem com a gente mesma e procurar, sim, fazer tratamento, usar um creme e fazer um procedimento estético para trazer colágeno, para rejuvenescer a pele. Se tem uma ruga de expressão que te incomoda, fazer um botox. Se a boca te incomoda, faz um preenchimento. E tem tanta coisa que a gente pode fazer. Mas algo que eu percebi também, sabe, Ari, que às vezes nós mulheres, nós temos excessos de locais para atuar. A gente trabalha demais, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser tanta coisa. E algo que eu percebi no meu corpo e no meu rosto, eu estava estressada demais, sobrecarregada demais. E eu estava me sentindo muito mal com o meu rosto. Por quê? Porque aquele cansaço físico, fisiológico, mental, ele estava exteriorizado na minha face. Porque o excesso de cortisol, ele faz isso. Então, não vai adiantar você fazer vários procedimentos se você não tratar de dentro para fora. Então, eu precisei parar um pouco, me respeitar, dar uma pausa para mim. Fiquei um tempo reclusa para eu poder me recolocar, me colocar de volta na casinha. E aí sim a pele volta a ter o viço, aí sim o tratamento estético que você faz vai realçar. Neste momento, quando a mulher está nesse excesso, você pode fazer o tratamento que for. Se você olhar, excesso que eu digo de estresse, excesso de sobrecarga, você não consegue estar equilibrado. Se você se olhar no espelho, você pode ter feito 50 procedimentos. Se você não tiver com a sua fisiologia própria para aquela tecnologia, não vai ter o resultado. Então, neste momento, é importante essa mulher pausar, tratar e depois ela vir com tratamento estético. Ah, com certeza. A gente tem que aprender a se respeitar, né? E respeitar, que eu digo, é respeitar como você falou, quando você descansou. Porque eu li uma frase que eu achei muito interessante, onde diz que não ter um dia com muita produtividade é normal. Isso é produção, gente. Você está produzindo o seu bem-estar mental, entendeu? Porque, às vezes, né, nessas tarefas, nesse monte de tarefas que a gente tem, nessa vida corrida, a gente acha, não, se eu deixei a criança na escola agora, eu preciso render essas 4 horas que ela fica lá e eu preciso... Às vezes, você precisa chegar em casa, deitar no sofá e dormir. Eu nunca vou esquecer, na época que eu estava passando por umas questões, uma amiga virou para mim e falou assim... Eu falei, eu vou para casa, e eu vou ler a Bíblia, eu vou arrumar a casa, eu vou isso, eu vou aquilo. Ela falou assim, você vai para casa, você vai ligar a sua televisão, você vai colocar um filme bem bobo para você assistir, tipo de adolescente mesmo, e você vai descansar. Porque se você fizer uma faxina, não vai ficar boa, porque se você for ler, você não vai entender nada, sua cabeça está cheia, e você não vai conseguir, você precisa respeitar o seu tempo. Então, nesse momento, né, ali a minha válvula de escape foi ir para casa, ler e fazer faxina. E muitas mulheres, nesse momento, elas querem fazer procedimentos estéticos. Então, nada disso é bom. É bom você se respeitar mesmo, assim como você fez, né? Você chegar em casa e você descansar. Precisei de 10 dias, precisei de 15 dias, mas, poxa, voltei com a corda toda. Senão você fica empurrando com a barriga, né? Vai se arrastando, arrastando e não chega a lugar nenhum, porque ninguém produz nada cansado. Terra cansada não produz frutos. Não né? produz. Isso, gente, para mim, eu lembro que a minha terapeuta falou para mim, Renata, excesso de produtividade, eu acordo produzindo, sou pouco hiperativa, né? Quem me conhece sabe que eu ando para cá, para lá, e tudo meio correndo, e eu falo rápido, e estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo.
Só que isso não faz bem, não, tá? E eu achava que a Mulher Maravilha, nossa, como eu sou boa, dou conta de tudo, eu resolvo Quanto tudo, mais eu fizer, faço. melhor, né? E a gente busca cada vez mais resultados. E, às vezes, o resultado é você ficar em ócio, é você ficar quieta, é você Isso não é ficar errado. reclusa. Não é. Eu lembro que a minha psicóloga falou, Renata, você precisa escolher um dia da semana para você trabalhar em home office. Eu falei, mas de jeito nenhum, mas nunca. Eu parar um dia, não consigo. Você me agenda e que eu não sei que... Eu fui obrigada a parar 15. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Nesses 15 eu fui obrigada porque o excesso faz a gente, às vezes, o nosso corpo pedir socorro. Como que o meu corpo pediu socorro? Eu fiquei com uma gripe que nada me tirava, uma febre, eu precisei parar. Eu precisei ficar deitada. Foi meu corpo falando assim, Renata, ou você para, ou eu vou te parar. E ele fez isso, ele me parou. Só que naqueles dias que eu fiquei, foram tão maravilhosos para mim, eu falei assim, gente, eu posso fazer isso. Eu mereço fazer isso. E aí não ia adiantar você continuar naquele excesso de demandas, porque você não vai dar conta e você não vai achar. A mente cheia, a mente com conflito, ela não consegue achar uma solução. É igual que se a gente tentar achar uma chave, uma agulha no meio do palheiro, você fica cega, você não consegue enxergar. Agora, quando você pausa, respira, você consegue, sim, achar uma solução. E, nessa hora, é muito importante a mulher entender que, quando ela vai procurar um procedimento estético, quero frisar, porque a gente está falando da promoção que a gente vai iniciar, que é Transforme-se com Elas. Esse Transforme-se com Elas não é você se tornar outra pessoa, você se tornar igual àquela modelo, igual àquela artista. É você parar e se presentear, porque as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres têm que... Eu falo que a gente não arrumou um espaço na sociedade, a gente arrumou mais um, porque, além de todas as funções que a gente já tinha, mãe, esposa, filha, tantas coisas, a gente agora tem que ser a profissional perfeita dentro dos códigos perfeitos do algoritmo. Então, o mundo está rápido demais, está acelerado demais, o feed que a gente, às vezes, perde horas olhando ali, as fotos são hipertratadas, no ângulo perfeito. Às vezes, a modelo ficou sem respiração ali, se contorceu inteira para poder fazer aqueles gominhos. E você acha que aquela pessoa é daquele jeito 24 horas. Mas aquilo ali é só 1 milésimo de um segundo de uma foto posada para ter tantas curtidas. E não é sobre isso. É sobre você parar, se encontrar, mesmo com a gordurinha, mesmo com como é que chama? De pé de galinha, mesmo com o bigode chinês. É você parar, olhar para você, se respeitar, entender que o excesso de trabalho te fez chegar naquele lugar, mas você precisa parar um pouco e se respeitar. Essa promoção é para trazer para uma mulher que está cansada, que cuidou de tudo e de todos e não teve tempo de cuidar de si, mas que ela pode, sim, através da estética, através de tudo que a tecnologia trouxe para nos avançar. A gente estava falando sobre a diferença das mulheres. A mulher de 50 anos, há um tempo atrás, não é a mesma mulher de 50 anos hoje. Mudou completamente. Mudou completamente, mas não pela cobrança. Você não tem que estar dentro daquele novo padrão dos 50 anos. Não existe um novo padrão dos 50 anos. Existe você usar a tecnologia, usar a estética para fazer você se sentir melhor para você. É isso mesmo. É isso que a gente tem que buscar, né? Eu fiquei parado 1 ano, sabe? No consultório, eu senti no meu coração que eu precisava parar, e foi 1 ano que eu tirei para escrever mesmo. E nesse tempo, né, eu já enxergava, já tinha essa visão mais humana, mas eu comecei a enxergar essa identidade além do espelho, sabe? Então, isso hoje, né, faz total diferença no meu trabalho ali no Instituto Harmony. Tem eu e a minha sócia, a gente tem essa visão, né, compartilhada de que a sua identidade vai além do espelho. Então, assim, não ache que é o que você está vendo ali que é você. Você é muito mais do que aquilo. Aquilo ali é só um pedacinho. Assim. Um pedacinho de você. E o que você está vendo com os seus olhos e com aquela emoção que você está. É importante vir uma profissional, uma pessoa que entenda, para falar assim, não, peraí, o que você precisa é um colágeno para hidratar aqui, para subir aqui um pouquinho e para tirar isso e para melhorar aquilo outro. Mas não falar assim, eu quero ser essa.
Eu quero me tornar Não a dá, Gisele não, Bündchen. não dá, né, gente? Fica até feio, né? Imagina ser cópia de alguém. É muito melhor você ser uma original bem tratada, né? Exatamente, recalchutada, né? Eu acho. Melhor versão. Muito melhor. Essa é a melhor versão. Quando nós falamos em melhor versão, existe também uma armadilha. Por que podemos passar a vida acreditando que a mulher que somos hoje nunca é suficiente? Eu acredito que é porque a gente sempre está na busca de mais, né? Infelizmente, hoje, a gente colocou a nossa felicidade, a gente colocou a nossa autoestima sempre na próxima conquista. E não, a gente precisa valorizar o presente, né? Até porque nós não sabemos mais quanto tempo nós temos, quantos casos acontecem aí, né? A gente, infelizmente, teve um aqui na nossa cidade tão ruim, assim, e eu acredito que a gente precisa estar presente, sabe? Eu tinha essa mania que eu tenho me atentado a não fazer mais, de, às vezes, eu estou dirigindo e estou resolvendo coisa no telefone e tal. Acredito que você é assim também, né? Toda produção, assim. E aí, agora não, eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. O tempo, né? Eu estou ali. Eu não posso fazer... Nenhum corpo ocupa 2 lugares ao mesmo tempo no espaço, né? Então, quando a gente preconiza estar presente, a gente deixa de viver o futuro. Até porque o futuro não chegou e o passado já foi. Então, o único momento que você tem certeza... É o presente. É agora, é o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que esse exercício mental a gente precisa fazer, sabe? De estar presente no momento que está acontecendo. Agora são tal hora da manhã, eu tenho que arrumar minha filha para ir para a escola, então eu só vou arrumar ela. Eu não posso fazer nada mais. Né? E assim, não que isso seja fácil para mim, porque não é. É muito difícil, mas é um exercício que a gente precisa tentar todo o tempo. Todo o tempo. Ainda mais, gente, com essa geração hoje totalmente tecnológica, o cérebro, a gente, mulher, muito acontece, a gente é multifacetada, né? A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E o cérebro ele foi feito para fazer uma atividade por vez. Quando você divide a sua atenção, você não faz nada perfeito. Exato. E eu acho que nisso entra a melhor versão que você disse. Porque, assim, se eu vou arrumar minha filha para ir para a escola e eu vou arrumar ela, estou presente ali, eu vou arrumar ela da melhor forma que eu posso. Agora, se eu estou arrumando ela, eu estou mexendo no telefone, eu estou fazendo comida, eu não vou fazer nada bem. Porque divide a atenção. Divide a atenção. E aí eu vou ficar com a impressão de que, poxa, ela podia ter ido melhor para a escola. Poxa, a comida podia ter ficado mais temperada. Poxa, eu podia ter resolvido isso com a minha secretária mais cedo. Não. E você não atenção, não esteve presente e não estava na sua melhor versão. Agora, se você se dedica àquilo, quando eu faço a avaliação do paciente, eu estou ali, assim, por completo. Então, ele me tem toda. Eu não estou pensando em filho, eu não estou pensando em marido, eu não estou pensando em nada, só estou pensando nele. E aí a gente oferece para ele, né, a melhor versão de mim como profissional. E aí, depois que acabou, acabou o paciente. Vou buscar a Maia na escola, então vou pegar ela e vou ser a melhor mãe naquele momento. Não que é fácil, mas eu acho que assim a gente se torna a nossa melhor versão, sendo o máximo que a gente pode naquele intervalo de tempo, naquela função determinada, sabe? E para você, né? De você para você. Porque até essa semana eu postei, engraçado, eu estava assistindo uma aula, estava preparando meu café. Aí, prestando atenção na aula, aí coloquei o pão de novo, meu pão saiu com carvão. Eu vi. Tostado. E eu falei assim, gente, o cérebro não foi feito para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E eu continuei no erro. Fui fazer o segundo pão e eu queimei de novo. Eu falei, não. Não, aí é burrice, né? Uma vez é perdoável, 2 vezes é burrice. Por quê? Porque eu estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estava prestando atenção na aula e tentando escrever um negócio, eu deixei de prestar atenção no pão. E o pão queimou. Mas duvido que você queima mais pão. Não, agora você aprendeu. Aí eu falei, não, chega, agora não. Agora não tem mais como. Por quê? Primeiro, ou eu tomo café. Não era para eu estar tomando café e fazendo aula. Eu não estava nem prestando atenção na aula e nem prestando atenção no café. Eu não estava fazendo nenhum dos 2 perfeito. Eu só estava existindo naquele ambiente e dividindo para as 2 coisas. Enquanto eu deixava de prestar atenção na aula, para tomar conta do pão, eu perdia conteúdos que eram interessantes. E quando eu parava de prestar atenção no pão e começava a prestar atenção na aula, o meu pão queimou. Então, eu não fiz nada. E você estava se enganando de que estava produzindo muito, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, não, né? E, na verdade, não. Isso é muito importante hoje, na tendência do mundo. A gente precisa desacelerar.
A gente precisa desacelerar, a gente precisa pisar no freio, a gente precisa voltar a sair da questão robótica, da questão automática, da questão do mundo dentro da tecnologia que nos rouba do agora, do presente. Por quê? Como você disse, quando você vive o presente, amanhã ele já vai ser o passado. Você não constrói nem o futuro e nem o passado, porque amanhã já passou. Então, a gente tem que estar conectado agora, na atenção do que você tem que fazer. Vou cuidar da minha filha, vou cuidar da minha filha, vou cuidar de mim, vou olhar para mim. Eu sou formada em Mindful Eating, que é atenção plena no ato de comer. Que isso é um segredo, porque às vezes a gente está comendo e está prestando atenção na televisão. O seu cérebro ele não vai raciocinar e ele vai demorar um tempo para receber o sinal de que ele está saciado. O que acontece? Nós, hoje, cada vez mais estamos ganhando peso em excesso, porque a gente não tem atenção plena na hora de comer. Quando você come com atenção plena, você se conecta com a comida. Que cor tem esse alimento? O que tem nele? Você mastiga, você vai se questionando. Já estou satisfeita? Preciso comer até o final? Porque a gente tem a síndrome do pacote vazio. Você abre um pacote sem comer até o final, porque você vai comendo, nem presta atenção, se questiona. Então, isso tudo é na nossa vida. Às vezes, a gente está correndo atrás de um padrão que não precisa, não deve ser o nosso. Quantas vezes eu me pego, você falou de comida e eu lembrei que eu faço, né, almoço para minha filha e dou almoço para ela, e às vezes eu pego o que ela comeu ali e vou comendo. E aí depois eu fico lembrando assim, será que eu almocei? Porque não era o meu, era o dela. Você então, não assim, eu não sei. Para se conectar não com aquele momento. E é o seu momento. Exato. Deveria ser, pelo menos. Sim. Você deveria respeitar isso esse faz momento. parte, né, de quem eu sou. Eu preciso me alimentar. Não é só a mãe da Maia, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso estar na minha melhor versão. Isso impacta diretamente, né? Porque é o meu corpo que está recebendo. Eu já não sei nem o que eu comi, às vezes. É o buscar que acontece você. É o que a gente está falando o tempo inteiro aqui hoje. Não é sobre ser uma outra pessoa, não é sobre seguir um padrão, não é sobre se transformar aquilo que você não nasceu para ser. É você. É só você. É só parar e ser você. É isso que a gente precisa restaurar nessa vida hoje cada vez mais corrida e essa vida cada vez mais com padrões para serem seguidos, porque a gente está o tempo inteiro dentro de uma vitrine. Está todo mundo olhando uma vitrine, que nada mais é só a capa de uma revista. A capa de uma revista, a capa de um livro não define o livro. O que tem dentro desse livro? Qual que é a história? Qual que é a jornada? Qual que é a individualidade? Qual que é o crescimento? Conteúdo, o que a gente né? pode extrair desse conteúdo? Qual que é a essência desse conteúdo? Isso é o transforme-se. Transforme-se na sua melhor versão. Não transforme-se naquela pessoa que você acha que você deveria ser. Mas quem você nasceu para ser, de fato, respeitando. Porque se você vai pegando também, assim, né, essas coisinhas, você acaba vivendo de crenças, não da sua identidade. Né? Então, isso também é muito interessante falar, porque você é mãe, né, Rê? Então, assim, a gente deseja tudo de mais maravilhoso para os nossos filhos. Mas, às vezes, o que eu desejo para ela não é o que ela quer. Nasceu para ser. E aí, talvez ela vai viver com aquele peso de uma crença, né, de alguma coisa que eu depositei nela, e ela não vai conseguir ser feliz. Então, ela precisa se libertar daquilo mesmo, né? Para que ela seja, de fato, a melhor versão dela. E aí, isso é conteúdo, né? Você saber o que você oferece. Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente precisa olhar para dentro para a gente se entender. Né? Quando eu passei por essa crise, eu fiquei assim pensando, qual a minha cor preferida? Eu não sabia. Qual a minha comida preferida? Eu não sabia. Eu só estava indo no automático, que é uma coisa que acontece muito, né? Muito comum hoje em dia. Mas a gente não pode normalizar isso. Né? Não, de forma alguma. O que a gente quer o tempo inteiro falar é, por favor, gente, desacelere, saia do automático, freie, se conheça. Eu fui mãe muito nova e sempre tive muitas exigências em dar um resultado, em produzir um resultado, em criar meus filhos e correr atrás do trabalho. Eu tive essa crise existencial agora na menopausa, porque acho que eu não tive tempo. Eu fui tão acelerada lá no início. Teve tempo nem para crise. Não tive tempo para crise, não. Eu tinha que resolver só e continuar caminhando. Chora, engole o choro e continua. Vai. Levanta a cabeça e vai. E agora a menopausa me trouxe muito essa reflexão. Qual é o meu lugar?
Quem eu quero ser? O que é importante para mim? O que não é? Quem que eu quero ser? Eu não sabia. Me perguntar, qual que é o seu hobby? Não tenho hobby. O que você gosta de comer? Qualquer coisa. Porque, às vezes, a gente não tem tempo de pensar, Exato. refletir. Que bom que você conseguiu chegar a essa conexão consigo mesma tão cedo. Eu fico triste da minha conexão ter chegado só agora. Chegou na hora certa. Que bom que chegou antes tarde do que nunca. Mas é muito importante você se conectar com você, parar. Você não precisa estar dentro de um padrão, você não precisa estar dentro de uma mulher bem-sucedida, de uma mulher num palco, de uma mulher que recebe aplauso, sendo que você não se aplaude. Você não se valoriza, você não tem tempo para si. Não é, eu falo, gente, que autoestima não é o que as pessoas veem em você, é como você se sente. Com certeza. Isso é mais importante. Você não tem que ter resultado para receber aplauso. Você tem que ter resultado para se sentir feliz, se sentir realizada, buscar a sua melhor versão. Não ser o que as pessoas esperam de você. Então, eu estou batendo nessa tecla, porque quando a gente vai começar a trabalhar sobre transforme-se com elas, a gente não está aqui impondo padrões, a gente não está aqui impondo felicidade, foto de um milésimo de segundo padronizada. Não, a gente quer que essa mulher, primeiro, tenha tempo para olhar para ela, porque muitas das vezes ela se ausentou de si mesma para cuidar de tudo e de todos, e que ela precisa se conectar. Perfeito a sua fala de que muitas mulheres sentam e você fala assim, não, gasta seu dinheiro com um tratamento para você se encontrar primeiro, para depois você se realçar. Porque como é que você vai realçar algo que você nem sabe que você tem? Por isso que a gente vê muitas pessoas que têm acesso a tantas coisas, né, perdidas. Porque elas focaram tanto assim que achavam, né, que ia resolver o problema fazendo aqui, fazendo ali, ganhando aqui, comprando aqui. E não. O vazio que muitas pessoas sentem não é isso. O vazio que muitas pessoas sentem é a falta da identidade. Sim. Né? E isso, você falou também, me trouxe muito aquela reflexão. Muitas mulheres, a gente fala de mulheres, a gente fala de família, a gente fala de relacionamento, a gente fala do contexto geral da mulher. Muitas mulheres podem... a gente está falando sobre estética, sobre transformação, sobre aparência, sobre o exterior. E não é sobre isso. Eu estava lembrando de mulheres que são lindas, perfeitas aos olhos que a gente vê, como uma Gisele Bündchen pode ser traída, como uma Beyoncé pode ser traída, como tem uma antiga de olho azul, Débora, que era casada com José, alguma coisa. Vamos fazer fofoca de artista aqui. Não sabe nem o nome para poder falar, mas é Débora alguma coisa, uma morena da Globo. Ah, Débora... Gente, como é que é o nome Sei dela? quem que é, que era esposa do José Loreto. Exatamente. Uma mulher linda, maravilhosa. Também foi traída. Então, a estética não está aqui para falar que uma mulher bonita é mais feliz, que uma mulher bonita é mais amada. Não é isso. Ela Ou seja, aquelas mulheres que você idealiza passam pelos mesmos problemas. E não é sobre aparência. Não é, aqui a gente está falando de um fator que é muito pior para você já ficar calmo. Não é, ninguém é traído, ninguém passa por essa coisa porque ela não está dentro de um padrão estético. Não, é pelo outro. O outro que não tem caráter, o outro que não tem um valor. A gente precisa parar, né, de pegar a responsabilidade do outro para nós. Porque nós já temos a nossa. Sim. Né? Sim. Então, às vezes, você se culpa por um erro que não é seu. Que não é seu. E não é sobre a sua aparência. Então, não se liberta disso, né? Se liberta. E não procure procedimentos para realizar algo que, às vezes, quem está errado é a pessoa que está do seu lado. Pois é. Não é a sua aparência, não é você. Então, esse é muito importante. A gente trabalhar a autoestima para você se amar, para você se respeitar, para você saber que você é linda e que você se basta, que você não precisa da validação de ninguém, que você não precisa do aplauso de ninguém, que você só precisa se respeitar, se amar e se colocar em primeiro lugar. É isso. Né? Gente, ó, é assunto para mais de metro, porque é profundo, né? Porque não é sobre padrão, não é sobre a estética perfeita, a imagem perfeita, o close perfeito. É sobre você ser perfeita para você mesma. Independente de relacionamento, independente de padrão estético, independente de qualquer coisa. E o mais importante que eu quero que a gente extraia de todo esse contexto do Transforme-se é, primeiro,
desacelera. Para e cuida de você. A aparência, o exterior, é só algo que a gente vai fazer para potencializar. Mas não adianta fazer o externo se o interno está precisando de um cuidado. Com certeza. Então, a gente vai iniciar essa promoção. E eu quero que você pense naquela amiga que você... Ou você mesmo, aquela amiga que você fala assim, gente, ela está tão cansada, ela passou por tanta coisa, ela já abriu mão de tanta coisa, agora eu quero que ela participe, porque ela merece essa transformação. Pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser sua prima, pode ser até você. Se você conhece alguém que merece essa transformação, e olha que é muita coisa, gente. Vai transformar o rosto, vai transformar o sorriso, vai receber uma roupa, um look e um ensaio fotográfico para mostrar você ainda mais poderosa. Não pelas coisas externas que você ganhou, mas porque você descobriu dentro de você a sua melhor versão e a sua essência. Para dar um up, né? É aquele up, aquele que brilho que a gente precisa. Agora, vamos lá. Então, gente... Inscreva-se, curta, compartilha, chama a amiga para participar. Vamos movimentar, porque, olha, vale a pena, é muita coisa, hein? Infelizmente, nós vamos terminar esse podcast, que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, porque gosta de falar, né? Não é sobre externo, é sobre o interno. Mas eu quero que você reflita com esse texto. Talvez a gente precise parar de se perguntar: o que eu preciso mudar para ficar bonita? E começar a perguntar: o que eu quero cuidar em mim sem deixar de ser quem eu sou? Porque autocuidado não precisa significar correção. E autoestima não pode depender de caber dentro de um molde, dentro de um padrão de estética. Você pode fazer procedimentos, pode cuidar da pele, pode mudar o cabelo, pode querer realçar as suas características, pode escolher aquilo que faz você se sentir bem. Mas nenhuma dessas escolhas deveria nascer da ideia de que existe alguma coisa errada em ser você. Porque tendências passam, padrões mudam, mas aquilo que faz você ser única não deveria sair de moda. Porque no final, a transformação que realmente importa não é aquela que faz você se parecer com alguém. É aquela que faz você se sentir cada vez mais você. A sua melhor versão não precisa seguir um padrão. Ela não precisa fazer sentido para ela precisa fazer sentido para você. E é exatamente isso que nós queremos com Transforme-se com Elas. Não queremos criar um novo padrão de beleza. Queremos valorizar a beleza única que já existe dentro de cada mulher, respeitando a sua essência, a sua história e aquilo que faz dela diferente de todas as outras. Transforme-se não é deixar de ser você, é se cuidar, se valorizar, se reconhecer na mulher que você se vê no espelho. Venha viver essa experiência com a gente, venha para o Transforme-se com Elas, porque a nossa transformação começa quando a gente ganha, quando a gente entende que não precisa ser igual a ninguém para ser a nossa melhor versão. Curta, compartilha, chama a amiga e fala, você merece esse Transforme-se com Elas. Está aqui o convite para você. Um beijo e até a próxima semana, que a gente vai tratar de mais assuntos de todas as profissionais que estarão conosco. Só profissional fera, só mulher linda, maravilhosa, poderosa, que vai realçar o que você tem de melhor, respeitando a sua individualidade e a sua melhor versão. Beijo e até a próxima semana. Tchau!